A morte de Jesus foi apenas o começo de uma história repleta de reviravoltas. Imagine um grupo de homens comuns, pescadores e cobradores de impostos, que após 3 anos de convívio com o Mestre, se veem desamparados e aterrorizados. O que aconteceu com eles quando a esperança parecia perdida? Você consegue imaginar o desespero e a confusão que tomaram conta dos discípulos? Eles viram seu líder crucificado, abandonado por todos, e a dúvida começou a corroer suas almas. Mas em meio ao luto e ao medo, algo extraordinário começou a acontecer. Em um momento de desespero, a fé deles seria testada de maneiras que ninguém poderia prever. Você já pensou em como essa história poderia ter um impacto profundo não só na vida deles, mas em toda a humanidade? O que os levou a se tornarem as vozes que mudaram o mundo? Prepare-se. O que veio a seguir desafiou a lógica e transformou a dor em propósito. Os discípulos se levantaram, e o que aconteceu a partir daí é de tirar o fôlego. Você está pronto para descobrir como esses homens comuns se tornaram ícones de fé e coragem? Vamos juntos desvendar essa jornada surpreendente. E antes de iniciarmos, não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser ter acesso a um devocional, o link está na descrição e nos comentários fixado. Após a morte de Jesus, eu me lembro bem da atmosfera pesada que pairava entre nós, os discípulos. Era como se a luz tivesse se apagado de nossas vidas. O medo era palpável e a confusão nos deixava paralisados. O que fazer agora? Fomos testemunhas de tudo o que aconteceu, e a brutalidade da crucificação ainda ecoava em nossas mentes. A insegurança nos envolvia, e muitos de nós preferimos nos trancar em casa, longe dos olhares curiosos e muitas vezes hostis. A ideia de que podíamos ser os próximos alvos nos atormentava. Era uma sensação estranha, um misto de dor e desespero. O que tínhamos vivido ao lado de Jesus parecia agora um sonho distante. Lembro-me de olhar para os outros e ver nos olhos deles os mesmos sentimentos que eu carregava: tristeza, medo e uma pergunta sem resposta. O que aconteceria conosco? Seríamos perseguidos? Viveríamos com esse terror para sempre? A solidão se instalou e as conversas diminuíram. Cada um de nós se perdeu em seus próprios pensamentos, relembrando os momentos de alegria e ensinamentos de Jesus. O silêncio naquelas 4 paredes era ensurdecedor, e a lembrança da esperança que ele nos trouxe parecia ter sido apagada. O risco de se reunir para discutir nossas crenças tornava-se um pensamento perigoso. O medo governava nossas ações. Naqueles dias, o luto não era só pela perda de um amigo, mas também pela perda de um propósito. O que seríamos sem ele? Era como se um pedaço de nós tivesse sido arrancado, e a incerteza sobre o futuro pesava em nossos corações. Cada batida do relógio parecia nos lembrar de que a vida continuava, mas para nós, tudo parecia estagnado. Experiência da ressurreição. E então, em meio a essa escuridão, algo extraordinário aconteceu. A aparição de Jesus ressuscitado foi um divisor de águas para todos nós. Eu me lembro da incredulidade que sentíamos no início. Não era possível. Ele estava ali, em carne e osso, diante de nós, como se nada tivesse acontecido. A angústia que nos consumia começou a dar lugar a uma esperança renovada, como se uma nova vida invadisse nossas almas. Quando ele falou conosco, a forma como suas palavras ressoavam em nossos corações era indescritível. Cada um de nós sentiu que a morte não tinha a última palavra. A ressurreição de Jesus trouxe um poder inexplicável, e a promessa de que ele estaria conosco para sempre nos encheu de coragem. Começamos a nos olhar de maneira diferente, como se um novo propósito tivesse surgido entre nós. A transformação foi rápida e intensa. O que antes era medo agora se tornava uma chama ardente de coragem. Começamos a falar sobre as experiências que tivemos com ele, relembrando os ensinamentos, os milagres e o amor que ele sempre demonstrou. A ressurreição não era apenas um evento, era uma renovação da nossa fé e um chamado à ação. A partir daquele momento, os laços que nos uniam se tornaram mais fortes. A alegria de saber que nosso Mestre estava vivo nos motivou a sair de nossas zonas de conforto. A mensagem de amor e esperança que ele nos deixou precisava ser compartilhada.
Não havia mais espaço para o medo em nossos corações. Éramos, agora, portadores de uma verdade transformadora. A cada dia que passava, a chama da fé se acendia mais e mais em nós. A ressurreição de Jesus não era apenas um testemunho de seu poder, mas uma garantia de que nós também poderíamos enfrentar o que viesse a seguir. O desespero se transformou em coragem, e a nossa missão estava apenas começando. Pentecostes e o início da evangelização. Após a ascensão de Jesus, houve um momento que mudou tudo para nós, os discípulos. Eu me lembro bem daquele dia de Pentecostes. Estávamos reunidos, ainda um pouco perdidos e com medo do que viria a seguir. De repente, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre nós de forma poderosa. Era como se um vento forte tivesse invadido o lugar, e línguas de fogo apareceram sobre nossas cabeças. Foi uma experiência indescritível, algo que nos uniu e nos transformou. Com o Espírito Santo, a coragem que nos faltava começou a brotar. Lembro-me de como antes estávamos trancados em casa, com medo de sermos perseguidos. Mas, após essa manifestação divina, as nossas vozes se tornaram uma só. Saiu de nós uma vontade incontrolável de compartilhar a mensagem de Jesus. Começamos a pregar nas ruas, nas sinagogas e em qualquer lugar onde pudéssemos encontrar pessoas dispostas a ouvir. Era como se um novo fôlego tivesse entrado em nossos corações. E o que me surpreendeu foi a receptividade das pessoas. Não importava a nacionalidade ou a língua, todos podiam ouvir e entender. A mensagem da ressurreição de Jesus se espalhou rapidamente e, com isso, a igreja primitiva começou a crescer. É impressionante pensar que, em questão de dias, o que começou como um pequeno grupo de seguidores se transformou em uma comunidade vibrante e cheia de vida. O Espírito Santo realmente fez a diferença. Nós, os discípulos, não só falamos, mas vivemos aquela mensagem. A evangelização não era apenas sobre palavras, mas sobre ações. Começamos a cuidar uns dos outros, a repartir o que tínhamos, a acolher os que estavam à margem. E assim, a igreja se fortaleceu. Cada um de nós se tornou um porta-voz do amor e da esperança que Jesus nos ensinou. Essa experiência nos moldou e nos preparou para os desafios que viriam a seguir. Nosso testemunho começou a atrair a atenção das autoridades e de aqueles que não queriam ver o que estava acontecendo. Mas mesmo assim, sentíamos que tínhamos uma missão a cumprir. E, ao olhar para trás, percebo que aquele dia de Pentecostes foi o ponto de partida para uma jornada que mudaria o mundo. Perseguições e martírios. Porém, a alegria da evangelização logo encontrou uma sombra. Com o crescimento da igreja e a disseminação da mensagem, as perseguições começaram. Eu e meus companheiros sabíamos que estávamos entrando em um caminho perigoso. O que antes era uma simples pregação tornou-se um ato de coragem, e muitos de nós enfrentaram severas ameaças. As autoridades viam nossa fé como uma ameaça ao seu controle e à ordem estabelecida. Os relatos de amigos e colegas que foram presos e torturados começaram a se espalhar. Pedro e Paulo, dois dos mais fervorosos pregadores, tornaram-se alvos principais. A coragem deles era inspiradora, mas também alarmante. A ideia de que um dia poderíamos ser capturados e martirizados era algo que pairava sobre nós como uma nuvem pesada. Mas mesmo assim, não podíamos parar. A mensagem de Jesus era maior do que nossos medos. Era comum ouvir histórias de mártires, homens e mulheres que haviam dado suas vidas pela fé. A cada nova perda, sentíamos a dor e a tristeza, mas também uma renovação em nosso propósito. Cada martírio se tornava uma chama que iluminava o caminho para outros. O sangue dos mártires era, de fato, a semente da igreja. Aqueles que caíram se tornaram exemplos de fé inabalável para todos nós. A perseguição não foi em vão. Ela nos uniu ainda mais. As reuniões se tornaram momentos de encorajamento e fortalecimento. Falávamos sobre os que haviam sofrido e como suas vidas ainda impactavam a nossa. Cada vez que enfrentávamos um novo desafio, lembrávamos da coragem deles e nos sentíamos impulsionados a continuar. A fé que compartilhávamos era algo que não podia ser silenciado. O martírio, embora doloroso, se tornou um símbolo da força da nossa crença.
A história de cada um que enfrentou a morte por amor a Cristo nos inspirava a permanecer firmes. E assim, mesmo nas horas mais sombrias, encontrávamos esperança e determinação. A mensagem que pregávamos era, e sempre seria, mais forte que qualquer perseguição. Formação das comunidades cristãs. A experiência que vivi após a ressurreição de Jesus foi intensa e transformadora. Com o Espírito Santo nos guiando, percebi que estávamos não apenas unidos pela dor da perda, mas também pela esperança renovada. As primeiras comunidades cristãs começaram a brotar em meio a conversas fervorosas e a partilha de experiências. Lembro-me de cada reunião, onde a fé pulsava em nossos corações, e a necessidade de nos conectarmos uns com os outros se tornava cada vez mais evidente. É quase como se o próprio Deus estivesse nos empurrando para além das quatro paredes de nossas casas. Os discípulos, agora apóstolos, começaram a se espalhar, levando a mensagem de Jesus a lugares que nunca imaginamos. Cada um de nós tinha a responsabilidade de formar novas comunidades, e isso era algo que nos deixava animados e nervosos ao mesmo tempo. Lembro-me de como nos reuníamos para discutir o que ensinar e como fazer isso da melhor maneira. Cada carta que escrevíamos, cada ensinamento que compartilhávamos, era como uma semente plantada em solo fértil. Aquela união, aquele desejo de espalhar a palavra, era contagiante. As cartas, então, tornaram-se um meio vital de comunicação. Eu mesmo escrevi algumas tentando explicar a importância do amor e da fé em Cristo. Sabíamos que para muitos, éramos apenas um grupo pequeno e, aparentemente, sem importância. Mas a verdade é que cada palavra era carregada de significado e penetrava os corações das pessoas. As comunidades começaram a se formar em diferentes cidades, e cada uma delas se tornou um reflexo do que éramos, uma mistura de esperança, amor e fé. À medida que as comunidades cresciam, também cresciam as necessidades e os desafios. Era nosso dever cuidar uns dos outros, oferecendo apoio e ensinamentos. Cada novo membro trazia consigo histórias de dor e esperança, e isso nos unia ainda mais. Acredito que essa era a essência do cristianismo que Jesus nos ensinou: amar e cuidar do próximo. A vida em comunidade era um reflexo desse amor, e era algo que nos preenchia e nos dava força. O que começou como um pequeno grupo de discípulos se transformou em algo muito maior. A formação das comunidades cristãs não foi apenas um ato de fé, mas um movimento que moldou a história. Através do nosso trabalho coletivo e das cartas que escrevemos, conseguimos transmitir a mensagem de Jesus a gerações futuras. Esse legado continua vivo hoje, e eu tenho a certeza de que, mesmo em tempos difíceis, o espírito da comunidade cristã permanecerá forte e vibrante. E agora, após a crucificação, você consegue imaginar o que passou pela cabeça dos discípulos? Eles se sentiram perdidos, desorientados, e muitos deles até temeram por suas vidas. Mas mesmo diante do medo, algo incrível aconteceu. O que você acha que os motivou a se levantar e continuar a pregar a mensagem de Jesus? Foi a ressurreição. A visão do Cristo vivo transformou tudo. Pedro, que antes negou Jesus, se tornou um líder destemido. João, conhecido como o discípulo amado, trouxe esperança e amor em meio ao desespero. E Paulo, um perseguidor que se tornou um dos maiores apóstolos da história. Como você acha que isso impactou o mundo ao redor deles? Esses homens, que eram simples pescadores e artesãos, se tornaram revolucionários, dispostos a enfrentar qualquer desafio. O que podemos aprender com a coragem deles? Como essa história pode inspirar nossas próprias vidas hoje? Fica a reflexão. Até onde você iria por aquilo em que acredita? Comente suas ideias e experiências aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser ter acesso a um devocional, o link está na descrição e nos comentários fixado. Até a próxima.